Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda-feira, semaninha nova pra gente, né? Então, a gente vai meditar tudo que a gente fez de ruim, né? Quem a gente julgou na semana passada, quem a gente magoou, a quem a gente deveria pedir perdão, né? As pessoas que magoou a gente também, a gente poderia fazer diferente, né? Fazer diferente, tentar perdoar, né? Tentar conversar, né? Eu acho que conversando todo mundo se entende, né? E Deus está nos dando mais um dia em branco, uma folha em branco, para que a gente possa escrever a nossa história diferente, né? Só precisa de atitude, a gente precisa querer, em primeiro lugar, em segundo lugar, a gente precisa ter a atitude para que a coisa ande, né? E esperar o favor de Deus para a nossa vida, né? Esperar a bondade de Deus na nossa vida. Então, temos aí uma semana pela frente. Vamos tentar fazer diferente. Aquilo que a gente não fez a semana passada, vamos tentar fazer hoje, né? Vamos dizer que ama as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, ó. Amanhã ou daqui a pouco, daqui a alguns segundos, a pessoa pode não estar mais aqui, né? O ladrão pode vir nos roubar. Jesus pode chegar de surpresa e nos roubar para ele, nos levar para ele, né? Então, a gente tem mais é que viver mesmo, e viver de verdade, não é isso? Então, hoje a gente vai meditar sobre a palavra de Deus. Vamos ver o que é que Jesus trouxe nessa segunda-feira para nós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo do 10 ao 17. O sábado foi feito para o homem. Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tomava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Há 6 dias para trabalhar, venham então nesses dias e sejam curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Aqui está uma filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos. Será que não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Então, pessoal, vejam só. A palavra diz que Jesus curou uma mulher em dia de sábado e os fariseus não gostou, né? Eles não gostaram daquele ato de Jesus no dia de sábado porque eles não faziam nada no sábado. E é tão provado que eles mandam que o povo venha até Jesus durante os outros dias da semana, menos no sábado. Durante aqueles dias eles podem ser curados, no sábado não. Aí a gente vê aqui na palavra que Jesus chama eles de hipócrita, né? E vocês também não fazem as coisas. É como se Jesus dissesse: vocês também não fazem as coisas no sábado? Vocês não tiram seus bois, seus jumentos, seus bichos para comer lá no sábado, né? Se vocês fossem verdadeiramente fiel ali, como a lei pede, vocês deixavam eles com fome, mas vocês não deixam. Quer dizer que um animal é mais ou menos isso. O animal ele tem mais
valor do que uma pessoa doente, uma pessoa endemoniada. A palavra diz que esta mulher vivia 18 anos com uma enfermidade e Jesus diz que a enfermidade dela era demônios, né? Não era uma doença que surgiu nela, né? Uma doença que existe. Nessa passagem aqui, a gente tem que meditar uma coisa. Existe a nossa doença física, existe o câncer, existe o diabetes, existe a doença física que incorpora na gente e fica, né? Tem umas que a gente tem que levar para a vida. A gente tem que viver em medicamento até o fim da vida. É uma enfermidade da carne. Mas você olhando para esse evangelho de hoje, Jesus falando, Jesus diz que Jesus expulsou demônios daquela mulher. Então aquela mulher, ela estava repleta de demônios. E esses demônios causavam a doença dela, que fisicamente todos olhavam e achavam que era fisicamente, mas era espiritualmente. Então existe a doença espiritual e existe a doença carnal. Hoje em dia, trazendo para as nossas vidas, qual a doença, a principal doença espiritual que a gente tem? Que nós aqui, eu falo a gente, porque nós somos todos irmãos, a gente fala ao todo, né? A depressão, né? É uma doença espiritual, não tem para onde. É uma coisa que tira a sua motivação de viver. É algo que você coloca, dizem os especialistas, que é algo que você coloca na sua cabeça e você não consegue tirar. E dali você começa a desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade. Gente, os jovens são tudo ansiosos. A maioria das pessoas que eu conheço hoje em dia, que são jovens, elas são ansiosas. Tem problema de ansiedade. Eu não sei o que é isso. Na nossa época não existia essas coisas. Mas agora existe, né? Então, a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela tinha demônios. E por isso ela, 18 anos, ela vivia encurvada. Encurvada, ou seja, ela era uma pessoa que ela não conseguia se erguer. Ela tinha a coluna encurvada, né? Para as pessoas que olhavam para ela ali, achavam que era uma deficiência física dela. Mas não era. Era algo que ela tinha em sua alma, que não tinha sido curado, né? E naquele momento ela encontrou o Senhor. A palavra diz que ela encontrou o Senhor. E o Senhor teve misericórdia dela, impôs as mãos sobre ela e expulsou o demônio que estava nela. E naquele momento ela se ergueu. A palavra diz que naquele momento ela se ergueu. Trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente não viveu encurvado diante de algo que nos aconteceu? Diante de algo que a nossa alma ficou ferida. E a gente se curvou para a vida. É esse o mistério que Jesus quer trazer para nós hoje. Nessa segunda-feira, nessa semana nova, né? Veio a calhar com o que eu falei no começo do vídeo, né? Uma semana que ele nos dá para que a gente faça diferente. Essa mulher era uma mulher encurvada. Essa mulher, ela não conseguia se erguer. Ela não conseguia olhar de cima para ninguém, porque ela não conseguia. Na visão das pessoas, ela era uma pessoa deficiente física. Sabe quando a gente encontra uma pessoa cadeirante, sabe quando a gente encontra uma pessoa que não tem uma perna, que não tem um braço, enfim. Na visão daquele povo, aquela mulher, ela não tem espírito mal nenhum. Mas na visão de Jesus, ela tinha. Ela tinha. O problema dela era espiritual. E é tão provado que quando ele impôs as mãos sobre ela, ele olha para ela e tem misericórdia dela. Porque 18 anos fazia que ela vivia daquele jeito. Dentro daquela mulher, podemos dizer que aquela mulher não perdoava, em primeiro lugar. Aquela mulher, ela sentia ódio, em segundo lugar. Aquela mulher tinha algo que não foi
digerido na vida dela, no sentimento dela, no interior dela, no coração dela, algo que afetou ela e ela chegou a ficar daquela forma, encurvada. Trazendo para a nossa vida, nós somos do mesmo jeito. A gente traz coisas de passado. Se a gente não tem Jesus na vida e a gente não está sempre lavando e deixando para trás o passado, principalmente o passado que nos machucou, nos feriu. Quando a gente não deixa passar, a gente pode se considerar uma pessoa aleijada, encurvada como essa pessoa. Porque a gente se encurva diante da vida. A gente se fecha diante da vida. A gente acha que nada mais vai dar certo. Por quê? Porque lá atrás não deu certo. Então, se eu vivenciei algo lá atrás, eu posso citar aqui o meu casamento, que foi desfeito há 19 anos atrás. Se eu tivesse ainda olhando para trás, para o que passou, para as traições, né, que eu descobri, para as coisas que me ofenderam, para as coisas que me deixaram com ódio na época, eu estaria assim. Jamais eu olharia para vocês assim, de cima. Eu não estaria onde eu estou, né? Por quê? Porque há 19 anos eu encontrei o Senhor como esta mulher encontrou. Esta mulher, a palavra diz que esta mulher encontrou o Senhor. E o Senhor olhou para ela com misericórdia. Jesus olhou para mim com misericórdia. Me puxou, me trouxe para Ele. E ali eu pude me reerguer antes mesmo de me curvar. Não tive tempo para ficar aleijada, para trazer do passado isso, porque eu com um mês de separado, eu encontrei Jesus na minha vida. Então eu não pude experimentar nada que o mundo tinha para me oferecer depois do meu casamento, que foram 12 anos de convivência. Então, eu tive essa sorte de ser encontrada por Jesus há 19 anos. Há pouco tempo depois de ter tido todas as minhas decepções da vida. Eu encontrei e Ele olhou para mim com misericórdia, assim como Ele olha para você com misericórdia. Se você se encontra encurvado, apegado a coisas que passaram, coisas ruins que ficaram dentro do seu coração, você tem que levantar agora. Você tem que pedir a Deus que toque no seu coração e que você possa levantar de cabeça erguida e recomeçar a vida. Porque todos os dias Jesus nos dá uma folha em branco. Sabe, uma folha em branco? Ele pega a nossa folha suja, rabiscada, riscada, que a gente rabisca todos os dias com coisas ruins. Ele chega na manhã, ele amassa, joga fora e nos dá uma nova. Essa folha nova é a gente que tem que escrever. Então, se você vem de anos e anos e anos remoendo algo que fizeram com você, relacionamentos que não deram certo, traições, né? Filhos que você se decepcionou, pessoas com quem você se decepcionou, pessoas que lhe botou para baixo, pessoas que disse que você não era nada, e você carrega tudo isso até hoje. Você é uma mulher encurvada. Você é igual a essa aqui. Eu seria igual a essa aqui. Se eu tivesse trazido do meu passado todo o sofrimento que eu passei, né? Nós precisamos olhar para frente, né? Olhar para frente e dizer: Jesus teve misericórdia de mim. Ele olhou para mim, tocou em mim e me levantou, me ergueu a cabeça e hoje eu estou aqui. Eu estou sã, eu estou com saúde física, não vai ser uma saúde emocional que vai parar a minha vida, não. A vida, ela foi feita para ser vivida e muito bem vivida.
Entendeu? Jesus nos deixou uma vida linda para a gente viver, independente de qualquer coisa. Que a gente venha viver, independente de pessoas que passaram na nossa vida, nos magoou. Foi escolha nossa, foi a gente que escolheu. A gente não pode reclamar do que passou porque foi escolha nossa. Em algum momento você lembra de ter dobrado o seu joelho e ter pedido o seu esposo? Não. Porque a gente, quando é jovem, a gente não faz isso. A gente pega aquilo que a gente vê de bonito, aquilo que a gente gosta, né? Então a gente, em momento nenhum, a gente diz, será que é da tua vontade, Senhor, que eu fique com essa pessoa? Aí a lapada vem, né? A lapada vem e trazendo para os dias de hoje, a depressão vem junto. Hoje, quantas mulheres não estão encurvadas, quantos homens não estão encurvados, carregando um passado, algo que traumatizou, algo que fez sofrer. A gente pode colocar na nossa vida uma coisa. O sofrimento, ele vai sempre existir. Você sozinho, você com alguém, né? Você solteiro, você casado. Você trabalhando, você desempregado. De todo jeito, o sofrimento vai chegar na sua vida. A dor. Sempre vai existir um tempo de felicidade e um tempo de tristeza. Sempre vai. A vida da gente é assim. Né? Então, a gente não deve querer só a felicidade, não. Porque se a gente tivesse só a felicidade, jamais a gente conheceria Deus. Jamais a gente chegaria junto de Deus para pedir nada, né? Porque estava tudo muito bom, né? Não é diferente. Hoje em dia também é assim. Se a gente não vigiar, quando está tudo normal, tudo correndo bem, a gente, por aqui. A gente não quer saber de Jesus. Mais ou menos isso. Então a palavra diz que aquela mulher encurvada, não porque ela era uma deficiente física, não. A doença dela era na alma. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos o que podia ser a doença dessa mulher. Essa mulher tinha muito ódio no coração, essa mulher ela não perdoava, essa mulher não pedia perdão, essa mulher provavelmente ela carregava muito rancor das pessoas que machucaram ela, né? Vamos citar aqui, vamos botar uns exemplos aqui em cima dessa mulher. Vamos se dizer que essa mulher foi muito sofrida com o marido, vamos se dizer que o marido bateu muito nela, espancou muito ela, vamos se dizer que esse marido traiu muito ela. Então ela carregou esse ódio para o resto da vida. Aqui a gente também poderia citar outro exemplo. Ela poderia ter uma raiva da mãe, um intrigado que ela carrega, né, com muito ódio no coração. Então a alma dessa mulher ela estava doente. A palavra diz que a alma dela estava doente. O demônio tomou conta. Porque quando a gente sente tudo isso, a gente pega o nosso coração e acumula tudo isso e leva para a vida, a nossa vida só atrasa, né? Só atrasa. Vamos se dizer que depois que essa mulher aqui sofreu com esse marido, essa mulher nunca mais quis casar na vida dela. Ela não quis mais casar, porque ela tem ódio, ela tem medo do casamento, ela tem medo da pessoa, não. Se eu for me relacionar, eu vou sofrer de novo. Eu vou sofrer, e eu não quero sofrer, né? Só que não é bem assim. Não é bem assim. O sofrimento dessa mulher, se o caso era dessa mulher, nesse caso que eu tô falando, né? Ela pode se resguardar e não sofrer mais por um amor perdido, mas ela pode sofrer com câncer, né? Pode chegar um câncer na vida dela e começar a comer ela de pouquinho, ela vai sentir dor na alma e dor na carne. Então, dores faz parte da nossa vida, dores faz parte da nossa caminhada. A gente que tem que saber como a gente vai passar pela dor. O luto de um relacionamento fracassado, ele passa como um luto de uma morte. Quando a gente amadurece e a gente entende a palavra de Deus, a gente vê que o luto de uma separação é o luto de uma morte.
A gente tem aquele tempo de sentir falta, de chorar, de lamentar porque não deu certo, de se perguntar por que não deu certo, onde foi que eu errei. No luto a gente faz a mesma coisa. A gente passa a perguntar a Deus, por que o Senhor levou fulano? Fulano era uma pessoa muito boa. Fulano era meu companheiro, minha companheira. Fulano era minha mãe, meu pai. Por que o Senhor fez isso? Eu sou uma pessoa tão de fé. Então a gente faz perguntas. Só que o luto, ele tem um tempo determinado e passa. Fica só a lembrança. Fica só a lembrança. E quando são lembranças boas, porque quando são lembranças ruins, a gente não quer nem foto para lembrar, né? Só quando é lembranças boas. Então, essa mulher, ela carregava muita coisa dentro dela. Mas ela encontrou Jesus. E quando ela encontrou Jesus, Jesus sabia de todo o coração dela, teve misericórdia dela passar 18 anos presa, aquele passado dela. E ele impôs as mãos sobre ela e expulsou aquele demônio que estava. E a palavra diz que imediatamente ela se ergueu. Sabe quando você se levanta para a vida? Sabe quando você bate o pé e diz, é agora? É agora, minha vida começa agora. É agora que eu vou desfrutar de tudo que eu mereço. Porque nós merecemos só coisas boas e Jesus, ele só nos dá coisa boa, né? Então peça a Jesus Cristo que tire esse medo de você. Tire esse medo, avance. Pergunte a Deus se é verdadeiramente o que ele quer para você e avance. Vá em busca disso enquanto é tempo. Como se passa pela vida e não desfruta, não desfruta do que é bom, não desfruta do amor verdadeiro. Vai morrer e não vai sentir o amor verdadeiro? Não vai sentir por quê? Porque no passado eu senti, mas eu fui rejeitado, eu fui isso, eu fui aquilo, né? Eu não posso dizer a mesma coisa do meu casamento porque eu não amava o meu marido. Hoje eu vejo que amor é uma coisa completamente diferente. Essa vontade de você cuidar até o fim, de você querer aceitar com ou não, ou com os defeitos. Eu não tinha com ele. A gente tinha uma relação muito boa. Até descobrir as traições, a gente tinha uma relação muito boa. Mas, devido a já ter uma filha, né? O companheirismo, né? Eu sempre fui muito família. Não queria me desfazer do casamento. Não queria, né? Tanto que eu passei 12 anos. Mas teve um momento que eu não aguentei, né? Eu era jovem, eu tinha ainda 30 anos quando eu separei. Hoje eu tenho 48, né? Então, eu separei, eu tinha 30 anos. Eu não queria separar, porque para mim família é tudo. Mas hoje, olhando aqui para a palavra de Deus, eu vejo que eu tinha que deixar para trás aquilo ali. Por quê? Porque eu não pretendia casar com ele. Matrimônio, igreja, eu não pretendia isso. Por quê? Porque eu não tinha esse amor, eu não via perspectiva de vida de ir até o fim, até a morte. Até que a morte os separe. Eu não ia jurar adiante, porque eu não via isso, né? Apesar da gente ter namorado 5 anos, noivado e namoro 5 anos, a gente era unha e carne, vivíamos muito perto um do outro, mas eu não tinha essa visão. Vamos viver pro resto da vida, não tinha. Porque para mim o amor era aquilo que a gente estava vivendo ali. Era aquilo ali. E o amor não era aquilo ali. O amor não é aquilo. O amor é decisão. É você decidir querer a pessoa, né? Você decidir querer a pessoa com defeito ou sem defeito. Tentar driblar o defeito da pessoa ali. Não seja agressão verbal, né? Nem corporal. Existe o respeito, a paciência, porque do jeito que a gente dá, a gente quer receber também. Tem que ser uma coisa recíproca, mas enfim. Aquela mulher,
Naquele momento que ela encontrou Jesus, ela deixou o passado dela, que eu estou citando aqui, um casamento frustrado que acabou com ela. E naquele momento ela perdoou a pessoa, naquele momento ela disse, Senhor, eu quero uma vida nova para mim. E ali Jesus ergueu ela. E quando ela ergueu, quando endireitou a coluna dela, que ela ficou assim, olhando por cima, ela disse, agora eu vou viver. Chegou a minha hora, Senhor. Graças a ti chegou a minha hora. Eu agora vou viver tudo que o Senhor tem para me dar. Tudo quanto é... E eu acredito que daquele dia por diante a vida dessa mulher foi diferente, né? Essa mulher depois, essa mulher encontrou um grande amor, essa mulher casou, essa mulher perdoou as pessoas que ela guardava rancor, porque ela viu, a alma dela ficou limpa. Em tudo que a alma dela foi limpa, ela conseguiu seguir em frente. E que hoje a gente reflita sobre isso. Veja onde você está encurvado. Veja onde foi que quebraram a sua coluna e deixaram você encurvado ali, olhando só para aquele passado ali, sem coragem para nada. Olhem, medite as pessoas que você tem ódio, medite as pessoas que você tem raiva, que você magoou no passado, as pessoas que te magoaram também, né? Porque não é só você que magoa, as pessoas te magoam também. Perdoe essas pessoas. Se forem pessoas próximas, peça perdão, desculpa. Ligue para a pessoa. Converse com a pessoa. Quebre tudo quanto é de mal, de passado que possa existir. Se você tem uma depressão e a sua doença ela é espiritual como a dessa mulher, a partir do momento que você deixar esse passado, a partir do momento que você der um passo para a sua vida, a partir do momento que você perdoar o fulano e o cicrano, tu vai ficar boa, mulher, da depressão. Pode ter certeza que você vai ficar boa, porque a depressão ela é uma doença espiritual. E agora a gente tá vendo, para quem tinha dúvida, muitas vezes a gente fala, as pessoas não querem saber. Rapaz, isso é doença do cão, rapaz, essa doença ela é espiritual. Não, porque essa doença é ansiedade, porque por causa dos tempos de hoje, porque isso, porque aquilo. Tá aqui. Tá aqui. A doença dessa mulher encurvada, vamos se dizer que era uma depressão. Então hoje a gente vai trabalhar isso em nós, né? Vamos deixar o passado de lado. Recomeçar. Recomeçar do zero, acreditando em Deus, colocando Ele em primeiro lugar, como se dizia, né, o evangelho de ontem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Ele à frente de todos os nossos planos. E agir. Agir porque a vida ela é curta. Ela é curta e cada dia mais ela está se encurtando, né? E a gente está aqui é para isso. Para ser feliz e de cabeça erguida. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.